É impressionante como o PT falha em tudo que eles tentam fazer. Isso tudo fatos recentes, tá? Não tô nem entrando aqui nos últimos governos, ou sequer no começo do mês, do ano. Tô falando nos últimos dias mesmo, tá? O PT falha na saúde, quando impede que a vacina contra a dengue, que finalmente agora existe uma vacina contra a dengue, né? Quantos anos a gente não vê de propaganda, tire a água parada, o mosquito é perigoso. Quantos brasileiros já não morreram por isso? O PT vai lá e fala, não, nós não queremos a vacina agora, porque a gente quer esperar até 2025 e dane-se as pessoas que vão morrer no meio do caminho, porque a gente quer apresentar a nossa vacina. A gente quer poder falar que nós fomos o partido que trouxe a vacina. O Lula quer dizer, eu trouxe a vacina pra vocês. Então, falham na saúde, né? Fracassam na economia, porque quando chegam ao governo, não fazem a menor ideia do que fazer e apresentam um novo PAC. Esse é o plano do Lula. O mesmo PAC que foi responsável por prejuízos trilionários e que levaram àquela recessão histórica, fatídica, crise econômica de 2016, que eventualmente acabou com o governo Dilma, né? Esse é o plano econômico do Lula. Fracassam nas relações institucionais, Juninho, porque não conseguem aprovar absolutamente nada nos primeiros 100 dias de governo, que a gente sempre fala aqui. É o período, nos primeiros 3 meses, é quando o governo chega com mais força. Não aprovaram absolutamente nada. Perderam nas primeiras tentativas de aprovar a PL da censura, que eles chamam de PL das fake news, né? Perderam na questão do saneamento básico, perderam na questão do demarcação de território indígena, e agora fracassam nas relações internacionais, porque o Lula já deu mais declarações bizarras e não para de passar vergonha. Sim, o mesmo Lula que disse que ia trazer de volta a imagem institucional do Brasil perante a comunidade internacional, que ia fazer o Brasil ser levado a sério novamente depois de tanta pataquada que o Bolsonaro cometeu, a gente sabe muito bem. O mesmo Lula que prometeu isso, primeiro ele foi pra Europa e foi duramente criticado por apoiar o Vladimir Putin, que é um ditador sanguinário que está invadindo agora um país vizinho sem sequer ter sido provocado. Depois passou vergonha nos Estados Unidos, onde ele criou uma situação extremamente constrangedora com o Biden, que achou que teria algum tipo de apoio ali em relação, não a interferência, mas ao apoio que os Estados Unidos oferece à Ucrânia, mas não. O Lula foi lá e novamente reforçou seu apoio ao presidente, ao ditador Putin. E agora o Lula insiste em defender Nicolás Maduro. Sim, o ditador mais violento, mais canalha da América Latina, né? O Lula disse que a democracia é um conceito relativo, então, portanto, não dá pra dizer que na Venezuela você tem uma democracia ou não. Ele disse que se você quiser, esse é meu favorito, né? Se você quiser derrotar o Maduro, basta derrotá-lo nas urnas. Eu me pergunto se o Lula já viu como são feitas as eleições lá na Venezuela, né? Com guardas armados, onde o voto sequer é secreto, né? Onde a principal concorrente do Maduro, que teria chances sólidas de ganhar a eleição e tirá-lo do poder, da forma que o Lula recomendou, que o Maduro tem que ser removido, foi suspensa por 15 anos os direitos políticos dela, eu tô me referindo, né? E foi suspensa, inclusive, se não me engano, foi porque tinha a alegação do governo, né? É que ela deixou de declarar alguns bens que ela não teria declarado na hora ali que você tem que registrar a sua candidatura. Foi suspensa por 15 anos, tá? E ainda disse que o Maduro era uma grande vítima de narrativas mentirosas. Pois bem, e aí durante uma reunião do Mercosul, o Lula virou e disse que a gente não pode isolar a Venezuela, né? Pra quem não sabe, pra você fazer parte do Mercosul, você tem que ser um país democrático. E não basta ser que nem a Venezuela, que simplesmente diz que tem eleição e portanto é democrático. Não, você tem que ser democrático de fato, tem que haver uma democracia verdadeira nesse país e é por isso que a Venezuela tá suspensa, né? Pois bem, então o Lula cospe nas regras do Mercosul ao fazer essa afirmação esdrúxula, né? E essas últimas declarações do nosso queridíssimo presidente brasileiro podem custar muito caro. Isso porque já faz algum tempo que o Uruguai quer sair do Mercosul. O presidente uruguaio, o Lacalle Pou, chegou a criticar, vocês até fizeram um react aqui, né? Chegou a criticar todas essas declarações do Lula, às quais eu me referi aqui, né? O presidente do Paraguai se juntou ao presidente do Uruguai para criticar o Lula também. E já não é de hoje, como eu tava dizendo antes, que o Uruguai quer sair do Mercosul, né? Eles já não escondem a insatisfação que eles têm em relação a, por exemplo, a políticas, eu não diria protecionistas, mas uma forma fechada que o Mercosul se coloca perante a economia global, né? O Uruguai já não estava satisfeito com isso. Aí chega a oportunidade de um acordo bilateral com a China. E eles querem fechar esse acordo de livre comércio entre a China, mas o Mercosul não quer permitir, porque você não pode fazer um acordo bilateral com outro país sem envolver os outros países do Mercosul. Então, o Uruguai já tá meio assim. E aí vai o Lula e diz que o Maduro é um democrata, que o Maduro devia estar fazendo parte do Mercosul também.
O mesmo Lula que se diz um grande apaziguador, um negociador, um cara que resolveria a guerra da Rússia contra a Ucrânia numa mesa de bar. Eu não tô nem exagerando aqui, ele falou exatamente isso. E aí, depois veio o Paraguai, que lá atrás foi suspenso do Mercosul, porque foi um esquema para conseguir colocar a Venezuela dentro do Mercosul, né? Não sei se vocês sabem, pessoal. Mas para um país entrar no Mercosul, é necessário que todos os outros países concordem com essa decisão. E o Paraguai era o único que não queria deixar a Venezuela entrar. Suspenderam o Paraguai do Mercosul, deixaram a Venezuela entrar, e agora esse mesmo país está se mostrando muito insatisfeito e muito desconfortável com essas falas desastrosas do Lula. Portanto, não é nenhum exagero dizer que não apenas que o Lula tá fazendo o Brasil passar por consecutivas vergonhas internacionais, mas que ele também pode até mesmo comprometer a aliança do Mercosul como um todo. Esses são os resultados das viagens internacionais do Lula, das suas falas, né? Que às vezes ele diz nem necessariamente o que ele verdadeiramente acredita, mas ele quer dar aquela insuflada, né? Aquela, como é que se diz? Demonstração de apoio em relação às pautas que a esquerda defende, como por exemplo, né, dizer que o Maduro é um democrata. Não só tá fazendo a gente passar vergonha internacional nesse nível, como também tá comprometendo relações que o Brasil tem com outros países. E aí, como é que a gente vai ficar, né? Parece que a gente vai ter bastante assunto pra falar nas próximas lives aqui do MBL, porque o Lula já declarou, ou a equipe dele declarou, enfim, não sei se foi ele próprio que falou isso, mas que já existem mais 3 viagens do Lula marcadas para esse mês. Uma para Bélgica, uma para Argentina e outra para, eu acho que é Colômbia, depois a gente pode confirmar, eu creio que seja Colômbia, tá? Então, não vai faltar assunto, pessoal, e todo o dano que eu falei pra vocês aqui que o Lula vem causando com a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, pode ser pouco. E ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.